essa semana nós vamos tocar num assunto que me preocupa muito, que é o diabetes. Diabetes tipo 2 principalmente. É uma coisa impressionante, quando a gente olha as pesquisas, se eles apontam até 2045 um crescimento X, quando chega a 2045 vai ser X mais Y. Essas previsões, elas não estão conseguindo dar conta. Sempre o número é maior e você pode fazer a diferença. Então, quem que está aqui comigo? Amigo do Dr. Roque e um homem de Deus também, que simplesmente vai responder, não só hoje, mas por várias vezes ele vai aqui responder e ajudar a você que está precisando de uma dica. E, por favor, siga a semana toda, porque depois você pode, para aquela pessoa que você ama tanto, pedir para ir lá no Canção Nova Plus e assistir a matéria anterior. Divulgue, que você está divulgando saúde. Bom, mas quem é o Dr. Roberto Betti? Ele é um médico, endocrinologista, especialista em diabetes e suas complicações, né? As complicações do diabetes é que são elas, né? Ele é doutor em ciência pela Faculdade de Medicina da USP e ele fez justamente lá o doutorado em cardiologia, tá? Foi em 2007. Foi médico assistente lá no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje ele é diretor clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e, enfim, um colega, inclusive, de fé do Dr. Roque. Porque agora ele estava me contando que ele não liga mais o rádio. Para quê? Para poder rezar. Coisa boa, né? Um homem assim, com um terço na mão. Eu fico encantada. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, Roberto. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui e poder participar do seu programa. Que bom. Ó, vamos aqui. Primeira coisa, tem quantos tipos de diabetes, vamos dizer assim? Vamos definir um pouquinho para o público o que é. Quando a gente fala assim, o que é o diabetes, mas qual delas, né? Então, basicamente, Gisele, são 3 tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, é aquele diabetes que tem uma maior incidência na infância e na adolescência, né? Hoje nós estamos observando também muitos casos de diabetes tipo 1 em pessoas adultas, que é um processo autoimune do pâncreas que destrói as células que produzem insulina. Temos o diabetes tipo 1 corresponde a 10% dos casos. E temos o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que incide mais no adulto, numa idade até há pouco tempo, eu diria para você, uma década acima dos 40 anos. Hoje temos diabetes tipo 2 em adolescentes, que está muito relacionado à obesidade e que também tem uma hereditariedade muito importante, né, no diabetes tipo 2. A secreção de insulina é presente, mas ela é parcial, ela é insuficiente. Tem outros componentes de resistência à insulina, que é uma coisa que podemos discutir mais tarde. E temos o diabetes gestacional, que é aquela que começa na gestação e quando, após o parto, esse diabetes desaparece. Há alguns casos, esse diabetes pode continuar na mulher. Mas basicamente são esses 3 tipos. Se pegar um livro e for ver os tipos de diabetes, mas são doenças muito raras, né? Alguns diabetes também induzidos por algumas medicações, principalmente pelos corticoides. Perfeito. E o senhor já respondeu praticamente a pergunta. A obesidade, como que ela está diretamente atrelada ao desenvolvimento do diabetes? Ela está. Essa é uma afirmação que nós podemos dizer concretamente. A obesidade, ela aumenta um dos fatores da fisiopatologia do diabetes, daquilo que causa o diabetes, que é a resistência à ação de insulina, né, no fígado, no músculo, né, e no tecido adiposo e na gordura, né? Então o que acontece? O indivíduo engorda, né, o pâncreas responde a esse aumento de peso
com um aumento inicial de secreção de insulina, a secreção de insulina é muito alta, mas se isso continua, daqui a pouquinho é como se fosse uma bomba. Se você usa uma bomba há muito tempo e esses canos estão todos entupidos, uma hora a bomba falha. Né? E é o que acontece. E daqui a pouquinho você vai ter uma falha dessa secreção e se inicia o diabetes. O diabetes tipo 2, ele se inicia em média 10 anos antes do aparecimento dos sintomas. Isso que tem que ficar importante, ela é uma doença inicialmente assintomática. Ganho de peso, então, é um fator fundamental e a inatividade física. Né? E a inatividade física. Então, são os dois fatores mais importantes, né, na determinação do diabetes. Né? E tem um fator hereditário, aqueles históricos familiares de pai e mãe diabéticos também contribuem bastante. Nesse caso, se eu tenho um pai e uma mãe que, na verdade, o que eu tenho visto é que não é tanto na parte genética, mas é na parte epigenética, com os modos e estilo de vida errado, que perpetua. Então, não é que toda a minha família tem diabetes, é que todo mundo come errado, todo mundo faz bobagem, aí, consequentemente, você acaba mesmo desenvolvendo. Então, tem que ficar atento. E a primeira coisa que você diz pra gente, cuidado com o peso. Com o peso. Vou te dar um exemplo, para exemplificar. Antes do desenvolvimento industrial da China, quando a China tinha uma vida muito mais ligada à agricultura e aquela alimentação típica da China, a incidência de diabetes era em torno de 2%. Nossa! 2%. Após a Revolução Industrial, que esse indivíduo migrou para a cidade, começou a ter menos atividade física e começou a ingerir a alimentação ocidental, começaram a abrir os McDonald's da vida na China, hoje você tem na China uma incidência de diabetes em quase 10%. Então, isso exemplifica tudo. Muito. Tudo. Muito. Né? Estilo de vida. Estilo de vida. E a beleza que a gente pode estar mostrando da eficiência do músculo, né? Através da secreção de uma série de substâncias maravilhosas. E é como se eu dissesse assim, eu abro as porteiras da célula, do músculo da célula, para quando você está fazendo atividade, aquela glicose entrar sem precisar da insulina, né? A atividade física aumenta a captação de glicose pelo músculo, sem dúvida nenhuma. Então, gente, olha quanta coisa boa que a gente pode estar fazendo. E coisas simples, né? Não. Boas e simples. Não, gente, as coisas são simples, nós é que realmente complicamos, né? Mas o que mais hoje, nós temos ainda 2 minutinhos, porque a gente já vai, essa semana toda com o Dr. Roberto Betti, não se preocupa. O que mais preocupa você como médico atualmente em relação à diabetes? Maus hábitos alimentares, né? E o controle do diabetes, né? Aqueles indivíduos diabéticos, né? Tem que controlar a sua doença de um modo bastante eficaz, medindo a glicose todos os dias, fazendo a sua pontinha de dedo, aqueles exames periódicos que nós vamos falar no nosso decorrer aqui. É isso que preocupa, as pessoas estão um pouquinho displicentes com a doença. E ela é uma doença silenciosa. Exatamente. Quando ela se manifesta, às vezes ela pode se manifestar por um infarto do miocárdio. Olha só. Isso eu via muito com o Roque lá no INCOR. Você fazia o diagnóstico no indivíduo quando ele tinha infarto. Mas eu não sabia que era diabético. Você teve um infarto porque você já era diabético. E no próximo programa, o Dr. Roberto Betti vai nos ensinar como ir atrás dessa informação que às vezes eu não sinto nada, mas como o pessoal diz, né, a assassina silenciosa, né, tá ali circulando e daqui a pouco, quando você vai ver, de repente você tem falência de um órgão, porque você não controlou. Tudo é uma questão de controle, mas isso nós vamos falar amanhã aqui no programa Mais Saúde. E divulgue, você tem alguém com diabetes na família? Então, fala que nós estamos tendo uma semana assim brilhante com o Dr. Roberto Betti aqui conosco.